Paz do Senhor, crianças! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, para a glória de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o louvor. E você, louva a Deus? Você gosta de louvar a Deus? Então hoje eu trouxe essa sacola com alguns motivos pelos quais devemos louvar a Deus. O primeiro desses motivos é... Será que alguém vai descobrir o que é? O alimento, crianças. Nós devemos louvar a Deus porque temos os alimentos, porque somos alimentados todos os dias. Mas há muitas crianças que não têm alimentos. E nós temos, então devemos dar graças a Deus por isso. Um outro motivo pelo qual devemos louvar a Deus é porque nós temos as nossas vestes, nós temos o que vestir, mas tem muitas crianças que não têm o que vestir. E você tem o que vestir, então você deve dar glória a Deus porque você está vestido. Um outro motivo pelo qual nós devemos dar glória a Deus é porque nós temos a água que bebemos, que saciamos a nossa sede, que tomamos o nosso banho, que é própria para o nosso consumo. Há lugares onde há seca, onde os rios secaram, onde os ribeiros secaram, que as pessoas passam por muitas dificuldades, porque não há água própria para o consumo. Então dê graças a Deus porque você tem esse líquido precioso. Um outro motivo pelo qual nós devemos agradecer a Deus é porque nós temos a Bíblia, criança, a palavra de Deus, que nos conforta, que nos dirige, que é a bússola que nos encaminha para o céu. Então dê graças a Deus, porque a Bíblia ela está liberada em nosso país. Há países onde a palavra de Deus ela não pode entrar, onde as pessoas querem ler a Bíblia, mas elas não podem, elas são proibidas. Então agradeçam a Deus e orem por essas criancinhas que querem ler a palavra de Deus e não podem. Mas a nossa história de hoje, crianças, ela vai falar sobre o louvor. O louvor a Deus, como Deus se alegra do nosso louvor. E eu trouxe um instrumento musical, eu acho que vocês conhecem esse instrumento aqui, olha. Esse instrumento é uma flauta e nele eu colei o versículo-chave. Vamos ler comigo bem forte, bem bonito para a glória de Deus. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 100, verso 4. Mas a nossa história, gente, ela fala do amigo músico. Você tem um amigo músico? Então vamos lá, a gente vai conhecer esse amigo músico. A lição ela vai falar de um rapazinho chamado Davi. Davi era um menino muito zeloso, que gostava muito de louvar a Deus. E ele era um pastorzinho de ovelhas, crianças. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai, sabe o que ele fazia? Ele louvava a Deus. Ele olhava a natureza e ele começava a agradecer a Deus pela beleza que ele via. E nós devemos agradecer a Deus todos os dias pelo ar que respiramos. Mas Davi, ele tocava a harpa na hora em que ele estava cuidando das ovelhas. Ele tocava, ele dedilhava a sua harpa e saía aquele som maravilhoso da harpa que vocês estão ouvindo. Mas houve um tempo que o
povo de Israel não tinha rei. E eles tinham um profeta, o profeta Samuel. E o profeta Samuel era quem trazia as orientações para o povo. Mas o povo começou a questionar o profeta e a dizer assim: "Ó profeta Samuel, por que é que todos os povos têm reis e nós não temos? Nós queremos um rei." E Samuel foi falar com o Papai do Céu. Samuel chegou assim e orou: "Papai do Céu, esse povo não compreende que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és soberano, que Tu és maior do que todos os reis do mundo. E eles querem o rei. E o que é que eu faço, Papai do Céu?" E sabe o que foi que aconteceu? O Papai do Céu orientou a Samuel que eles escolhessem o rei. E realmente foi o que aconteceu. Eles escolheram o rei. E eles escolheram um jovem forte, bonito, muito formoso, de boa aparência, chamado Saul. E Saul se tornou o rei daquele povo. Se tornou o rei do povo de Israel. Mas certa vez Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. E o Espírito Santo de Deus se afastou de Saul, porque quando a gente faz aquilo que não agrada a Deus, Papai do Céu fica triste e o Espírito Santo ele se afasta de nós. E sabe o que foi que aconteceu, gente, com Saul? Saul começou a ficar triste, atormentado, ele chorava, ele ficava muito agitado, crianças, porque o Espírito Santo de Deus tinha ido embora e um espírito mau começou a atormentá-lo, começou a mexer com Saul interiormente, e Saul ficou triste, sem paz, muito triste Saul ficou. Mas aconteceu que um dos servos de Saul, que conhecia Davi, que era amigo de Davi, se lembrou de Davi. Ele disse: eu tenho um amigo que ele toca a sua harpa, e quando ele começa a tocar a sua harpa, quando ele começa a dedilhar os seus dedos na harpa, o Espírito de Deus se apodera dele e ele transmite tranquilidade. Aí olha, esse jovem foi e convidou Davi para chegar lá na casa de Saul, para chegar no palácio. E Davi chegou lá no palácio, crianças. E quando Davi chegou na casa de Saul, ele começou a tocar a harpa. Ele começou a tocar a harpa, dedilhar a harpa, dedilhar a harpa. E quando ele começava a dedilhar a harpa, sabe o que era que acontecia? Saul pegava naquele sono tranquilo e reparador, porque o louvor de Davi chegava nos céus. E é a mesma coisa que pode acontecer com você. Quando você estiver triste, louve ao Senhor. Quando na sua casa estiver tristeza, louve ao Senhor. Porque o louvor a Deus, ele transforma as vidas. O louvor a Deus, ele faz maravilhas. Então, que possamos agradecer a Deus e render a Ele o nosso louvor, como Davi fez, dedilhando a sua harpa. Que o louvor de Deus esteja presente no seu coração todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.